Olá, pessoal. Eu sou a professora Tatiane, sou professora de expansão em Geografia e hoje é a nossa primeira aula do segundo bimestre. É a aula 1 do ensino médio, anos finais, climatologia e meteorologia, tá bom? Então, hoje nós vamos ficar sabendo a diferença entre o clima e o tempo, para que vocês nunca mais se confundam entre clima e tempo. O que é clima e o que é tempo, ok? Então, vamos começar. Eu peço mais a participação de vocês, pois vocês participam pouquíssimos. Alguns alunos têm. Tá valendo nota, vai ter que ser pedido para vocês várias vezes, tá indo, assim. Acho que não tem essa necessidade de estar cobrando de vocês todos os dias. Até porque o ensino híbrido é uma novidade que já tem muito tempo no Brasil, né? É um ensino que os brasileiros já fazem até faculdades em EAD, que não permanecem em casa, então já tem o hábito de estar aluno versus professor, ou aluno versus uma robótica, um robô falando, explicando e um texto para que você esteja vendo. Aqui nós temos os slides, vocês vão estar lendo os slides. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer a explicação do conteúdo, tá bom? Então, nós vamos explicar todo esse conteúdo, ficar sabendo todo esse conteúdo e estar cada dia mais a par da geografia. Geografia aparenta ser uma matéria chata, mas é uma matéria extremamente legal, tá bom, gente? Eu conto com vocês nessa daí, até o final desse ano. Vamos lá? Vamos lá. Vamos começar. Play. Então, eu gosto muito de dar aula sobre geografia e é muito bom estar com vocês, né? Numa aula de expansão ou numa aula de sala de aula, né? Então, vamos lá. A nossa aula vai ser maravilhosa, ela vai ser sensacional, tá bom? Então, o que de fato é o clima e o que de fato é o tempo, você precisa entender uma coisa muito importante, que é a camada atmosférica, ou simplesmente a atmosfera. É importante a gente estudar cada esfera da Terra. Por exemplo, eu tenho a litosfera, eu tenho a litusrocha, ou seja, seria a camada do nosso planeta Terra, que é sólida. Eu tenho a hidrosfera, tá bom? Hidro é fácil, porque hidrosfera significa que é água. Toda parte do planeta Terra composta com água. E a atmosfera é a camada gasosa, é a camada do planeta Terra que tem ar. E olha só, o mais interessante é que a união da litosfera com a hidrosfera e a atmosfera, eu tenho um componente necessário para o surgimento do desenvolvimento da vida. Por isso nós chamamos de biosfera. Maravilha, né? Ficou bem claro até aqui? Fez muito sentido, eu tenho certeza. Então, nós também temos esse vídeo, tá bom? Esse vídeo, ele é curto e ele dura 5 minutos. E para vocês estarem vendo e para estar sendo auxiliando na aula, tá bom? Nós temos esse vídeo, nós temos a camada da água. E aí, nós vamos pular para um outro, porque eu pretendo que vocês leiam um vídeo. E tá pedindo assim, assista ao vídeo e em seguida, em grupos, com orientação do seu professor, discuta as questões. Então, eu estou aqui aguardando as perguntas sobre as questões, né? Qual é a importância da previsão das condições meteorológicas em seu cotidiano? O que chama a atenção no vídeo? E em seguida, mostre o seu resultado discutido. Então, nós vamos vê-los aqui, tá bom? Então, nós temos outras regrinhas que elas serão conversadas por nós. Nossa aula parou para uma pequena pauta, mas agora, falar em atmosfera
é falar da camada gasosa, a fina camada de gás que envolve o planeta Terra, protegendo a gente, de fato, de diversos componentes que tem no espaço. Quer ver só? A atmosfera é importante para manter a temperatura da Terra aquecida de uma forma muito agradável, que dê para desenvolver a vida. Sem a atmosfera, não haveria vida nesse planeta Terra, em que você está inserido e eu também estou inserida. Viu só como a atmosfera é importante? Aliás, ao pensar em atmosfera, você pode mergulhar até com uma maior profundidade. Tente, mas não erre. Não deixe de tentar, tá bom? Tente e aprenda. A geografia é muito importante. E nesse caso, ela entra também numa parte química que vocês vão encontrar, né? Vamos lá. Então, assim, agora é o horário que as matérias elas começam a se encontrar. Geografia, física, ciências da natureza, história. Então, vamos lá. De baixo para cima da superfície até a última camada atmosférica representa uma das camadas atmosféricas. O T é de troposfera. Aí tem a estratosfera, tem a mesosfera. Vou subindo, eu tenho a termosfera e a última camada é a exosfera. Deu pra... Então, vamos lá. Tentar, errar é normal. Falando em atmosfera, é importante você entender que existe vários gases. Eu quero dar destaque ao nitrogênio e ao oxigênio. Então, para falar de clima e de tempo, eu preciso te falar o que é atmosfera. Então, até aqui tá tranquilo? Se não tiver, já manda sua pergunta, você já manda mensagem, já coloca, ó, professora, não tá legal, manda no zap, manda você manda aqui agora na aula ao vivo. Se não estiver vendo ao vivo, manda no e-mail, a aula tá disponível no YouTube, tá bom? Então, assim, não tem como dizer eu não vi porque não deu. Então, não tem como. Então, ajuda aí, né? Vem com a gente, dá uma olhada na aula. Então, vamos entender o que é o clima e o que é tempo. Tempo e clima. Vamos aprender a diferença, visto do que você já sabe o que é atmosfera. Então, olha só. O clima é a condição da atmosfera que não vai ser alterada. Por que que ela não vai ser alterada? Porque ao observar a atmosfera durante um longo período de estudo, você identifica que naquele espaço ali, exemplo, Rio de Janeiro, no espaço que eu estou, no Rio de Janeiro, eu fiquei apreciando, observando, estudando, caracterizando o comportamento da atmosfera. Eu identifiquei que janeiro é de um jeito, março, abril, maio, junho, enfim, eu consegui mensurar como essa atmosfera do espaço do Rio de Janeiro se comporta. E aí, como começa a reunir o conjunto de características, ou fato. No Rio de Janeiro tem clima quente. É um clima tropical litorâneo, que determinei um clima. O clima é a condição da atmosfera que vai ter um conjunto de características naquele determinado espaço. Essas características serão permanentes, ou seja, de um dia para o outro. O clima aqui no Rio de Janeiro é tropical, é legal. O clima aqui em São Paulo é tropical, é legal. Isso pode acontecer.
Observando ao longo de período a condição da atmosfera, ela se apresenta as suas características e cheguei e determinei qual é o clima daquele espaço geográfico. E dependendo do espaço clímaco, ele vai muito da cromo. O Rio de Janeiro tem um determinado clima, porque a atmosfera do Rio de Janeiro se conforma de uma determinada forma, que é diferente de Manaus. Manaus tem outro comportamento. Aquele espaço ali tem uma atmosfera que se comporta de outro jeito. Então eu posso falar que o clima no Rio de Janeiro é o mesmo clima em Manaus? Faz sentido? Então já comenta, tá bom? Então já fala aí, já manda as suas dúvidas, as suas questões, para que a gente esteja aprendendo cada vez mais e expandindo, né? Na verdade. Então até aqui tá tranquilo? Então vamos lá. E o tempo? O tempo é a condição da atmosfera também. Mas é uma condição da atmosfera que vai mudar, vai variar ao longo de um período. E esse período é um pouco mais curto, ao longo de um dia. Por um exemplo, de manhã a atmosfera pode se apresentar de um jeito, à tarde de outro e à noite de outro jeito. Por exemplo, eu posso sair de manhã e estar um dia extremamente ensolarado, entendeu? Aí nós estamos lá na Moca, nós estamos lá no centro de São Paulo, tá muito quente. Aí a tardezinha ficou nublada, né? A cara de São Paulo, o tempo começa a fechar. Vai chover, né? A mãe já até manda você colocar o guarda-chuva na bolsa, porque é de mãe. E se não levar o guarda-chuva na bolsa, aí é fato que vai chover mesmo. Entendeu? Respeita sua mãe e já coloca o guarda-chuva dentro da bolsa, né? Climatologia, quem sabe é a mãe. Vamos lá. A mãe entende o dia que vai chover, porque amanhã é ensolarada, à tarde é nublado, e à noite, provavelmente, na nossa história, chove. O que mudou no intervalo de 24 horas ou menos? O tempo. Mas eu ainda estou inserindo dentro de um conjunto de características que iremos chamar de clima. Então, a exceção é a condição da atmosfera que não vai mudar. E o tempo é a condição da atmosfera que vai variar ao longo do dia. Pode ser também, mas você precisa entender o que é atmosfera, o que é clima e tempo. E como esses conceitos estão entrelaçados para fazer a coisa mais linda que eu já vi, que é geografia. Eu amo geografia. Então, assim, vendo essa aula, não tem como não se apaixonar por geografia, né? Então, vamos fazer agora as nossas dúvidas, as nossas perguntas e vamos aprender sobre o clima, né? E sobre tudo mais que tiver em geografia. Eu quero muito a participação de vocês e que vocês divulguem, né? Porque não tem como montar um grupo de WhatsApp, tá bom? Mas eu acho que vai melhorar se ficar participativo, se houver um debate. Aí vai ficar uma aula perfeita. E nós precisamos buscar a perfeição e aprender cada dia mais. Porque a nossa plataforma, na verdade, ela vai virar uma plataforma de ensino, né? Porque eu não sou uma pessoa de estar gravando vídeos e colocando vídeos ou fotos em YouTube ou em redes sociais, né? Esse é a Geografia Brasil, né? E ele tá em tudo, né? Então, assim, nós também precisamos ver as outras coisas. Nós falamos sobre os gases, sobre a camada da Terra, sobre a atmosfera,
sobre cada um. Agora nós temos que falar sobre a importância do filtro solar, né? Porque nós não sabemos qual é a temperatura, como que ela vai se manter, né? Como que a ozosfera vai estar e como que se desempenha esse papel. O uso do filtro solar, ele é necessário. Então vamos lá. Nós já falamos da mesosfera, nós já falamos de todas essas composições que estão aqui, né? Da termosfera, então nós já conhecemos. Então agora o que que nós vamos falar? Da exosfera. E na exosfera, o que que se fala muito? Sobre a aurora boreal. Então, como que surge a aurora? Vamos entender o que é uma aurora boreal. Uma aurora boreal é basicamente uma partícula, pode ser prótons, elétrons, íons, com as moléculas e a substância das atmosferas que ionizam, elas batem, elas arrancam, elas excitam os átomos da atmosfera e quando eles descem com um salto eletrônico, um salto quântico, quando eles emitem um foco, né? Eu acho que ficou claro também, né, sobre a aurora, né? A aurora boreal é um fenômeno da natureza maravilhoso, né? Porque ele tem partículas emitidas pelo Sol, que quando tem contato com a atmosfera, ela tem, elas emitem a luz. A cor da luz depende do tipo de gás e da atitude que ocorre a colisão. Por exemplo, o oxigênio, em cerca de 100 mil quilômetros, emite uma luz vermelha. O nitrogênio emite uma luz rosa ou violeta, umas luzes cintilantes e em constante mudança. Você já viu esse fenômeno pessoalmente, né? A aurora boreal, ela é linda, ela é maravilhosa, né? Ela é um contexto muito legal, né? Ela mostra bem para nós o que é um fenômeno da natureza, a importância da natureza, né? Mas nós também devemos falar de que um grupo de geólogos identificaram várias falhas, né, no Oceano Pacífico, as chamadas gigantescas, né, com centenas de comprimento. O mais preocupante é que esse fenômeno não é algo comum. O anel de fogo pode estar sendo formado no Oceano Atlântico. Geólogos acreditam que eles podem estar sendo causados dentro das linhas vulcânicas devido a alguns continentes, que logo alguns continentes irão se dividir, como foi há milhões de anos atrás. Caso esse fenômeno persista, irá resultar em terremotos e outros fenômenos de forma devastadora e frequentes, né? E é o que já vem acontecendo há muito tempo, né? A gente já vem assustado com essas crises, né? Todo aquele, né? Todo aquele lado, toda aquela coisa. Então, aqui nós vamos estar vendo a correção, né? E aí nós vamos falar o quê? As diferenças. Então, vamos lá. Ó, a Lua gasta 28 dias para dar a volta ao redor da Terra e 28 dias para dar uma volta em redor de seu torno. Então, ela gera em torno de si mesma. Por isso que já teve brigas homéricas, de chamar de lado oculto, lado escuro. Não é oculto, não é escuro também, é iluminado. O americano, o pessoal que escreve literatura em inglês,
chama de Farsight, né? Que é o site que tá virado pra gente, Farsight, que é o lado obscuro, é o lado que tá virado pro outro lado. É escuro na questão do desconhecido. A gente vê sempre o mesmo lado da lua. Na lua nova, ele tá de um lado, na lua cheia, ele está de uma cor. Em cada lua, ele vai apresentar uma diferença, tá bom? Isso faz parte de milagres da natureza, né? A natureza é uma maravilha, e na natureza nada se perde, né? Tudo se constrói. É o que a gente tem falado sempre aqui, né? Que tudo se constrói na natureza. Tudo na vida, ele veio partido da natureza, né? E é maravilhoso, né? Então, nós estamos aqui em física, né? Você deve ter visto imagens lindas, né? Sobre as auroras boreais, né? Mas, né? Talvez você tenha ouvido dizer que as auroras boreais são por causa dos ventos solares. Só que a gente cai em outro problema e não melhora em nada. O que são os ventos solares, então? E para não acontecer isso, vamos começar do começo. O campo magnético do Sol, ele é bem previsível e ele tem muita energia. E algumas vezes ele perde as manchas solares, região do céu, onde a temperatura é menor do que a média. Esses campos magnéticos conseguem liberar uma capacidade enorme de energia. E é isso que joga um monte de partículas pelo universo afora, aquelas ondas de explosão solares liberando os elétrons, podendo atingir a Terra se estiver a caminho. E para poder nos atingir, um elétron ele tem que viajar 1.600.000 e demora 40 horas para completar esse trajeto. Mas se você acha que isso é muito, só lembra que a luz consegue chegar entre o Sol e a Terra em 8 minutos. Eu acho que você deve estar se perguntando o que deixa esse campo maluco. Então eu vou te responder. A superfície do Sol é formada por uma das 4 composições da matéria. Sim, 4, não 3. Existe o sólido, o líquido e o gasoso. E o plasma. Geralmente não é visto na escola, mas ele também existe. Ele tem várias TVs que também são de plasma. O plasma, ele contém muitas partículas carregadas com muitas energias. Mas o maior problema é que elas estão em constante movimento. E isso deixa esse campo magnético bastante complicado. Mas voltando para o vídeo, quando o Sol libera essa partícula, ele libera juntos elétrons e chegam juntos à Terra, eles colidem e liberam oxigênio e nitrogênio, e aí causa a belíssima aurora. Mas isso acontece a 100 quilômetros da superfície. Mas infelizmente só acontece nos polos, porque os elétrons são guiados em trágicos trancos magnéticos da Terra, entre os dois polos. Em qual polo vai depende da inclinação do elétron, e se a aurora for formada no norte, ela é chamada de aurora boreal. Mas se ela for formada no sul, é chamada de austral. Mas nem sempre as auroras são verdes. A cor delas depende da altitude que vai acontecer a colisão e depende também com qual átomo elas se chocam. Em torno de 200 km de altura, ela bate com O2 e produz a tonalidade verde. Mas quando a tempestade é forte, as camadas a 100 km de altura são atingidas pelo vento solar. E isso produz uma tonalidade meio vermelha escura. E esses átomos de oxigênio emitem tonalidades diversas. Mas as mais comuns são essas mesmo. O vermelho mais escuro e o verde. E elas até produzem as cores ultravioleta, violeta e azul,
que são originadas do átomos de hidrogênio. Mas infelizmente não dá para ver em terra firme, porque infelizmente a atmosfera absorve, né, os raios ultravioletas. E a Terra é a única que é agradecida por isso. Netuno, Marte, Júpiter, Urano, né? É possível ver, né? Também já foram tiradas várias fotos desses planetas mostrando essas auroras. Eu espero estar matando todas as dúvidas de vocês, tirando. Espero que as nossas aulas tenham sido, né, produtivas. Eu falei bastante sobre a aurora boreal, porque a aurora boreal, ela na verdade, ela entra mais numa parte química e física, né? Só que nós tratamos elas em geografia. Então, para não ficar diferenciado dos professores de química e de física, eu voltei para dar uma explicação melhor sobre ela, tá bom? Tenham uma boa tarde, que Deus esteja com vocês e até a próxima, se Deus quiser. Se inscreve no canal.